ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do pensamento. Para o Vygotsky, então, a relação entre pensamento e linguagem ele vai postular como sendo muito forte, muito tipicamente humana e muito importante para a definição do que é o funcionamento psicológico humano, né? Mas essa relação que ele postula como tão forte não nasce com o sujeito, ela não aparece pronta, ela é uma coisa que é desenvolvida ao longo do desenvolvimento psicológico, tanto na história da espécie, na filogênese, como na história do próprio indivíduo, na ontogênese. Então, na filogênese, para começar por ela, primeiro há linguagem, existe linguagem e existe pensamento separados, né? Então existe linguagem com aquela função primeira de comunicação em todas as espécies animais, mas vamos pegar, por exemplo, os chimpanzés, que são a espécie mais próxima do humano, onde a gente pode olhar melhor para coisas que provavelmente pertencem à história humana, né? Quer dizer, olhando os chimpanzés, a gente pode imaginar um pouco como foi o homem antes do momento atual de desenvolvimento filogenético. Então, os chimpanzés usam linguagem para se comunicar. Ela tem só a função comunicativa, ela tem só aquela primeira função de intercâmbio social. Tem comunicação ali, tem gestos, tem expressões faciais, tem sons e tal. Só a linguagem separada. E tem alguma coisa que a gente poderia chamar primórdio de pensamento já, que é o que é chamado na psicologia de inteligência prática. Os chimpanzés são capazes de resolver problemas no mundo concreto de uma forma já que a gente poderia chamar de inteligente, no sentido de que ele atua sobre o ambiente, ele resolve problemas, ele busca soluções e tal, mas de uma forma inserida num contexto perceptual imediato. Então ele é capaz, por exemplo, tem esses experimentos bem conhecidos na psicologia, o chimpanzé é capaz de empilhar uns caixotes para alcançar umas bananas que ele não alcança só com o corpo dele, ele é capaz de pegar uma vara e puxar uma fruta que está fora da jaula com a ajuda da vara, quer dizer, ele está usando o instrumento, ele está agindo ativamente sobre o ambiente para solucionar um problema, então ele está usando uma inteligência prática, mas que é chamada de prática porque ela não tem nenhum componente simbólico. Então, por exemplo, o chimpanzé, se ele não tiver a banana e a vara no mesmo campo visual, ele já não resolve o problema. Ele não é capaz de imaginar que ele precisa, para alcançar daquela banana, ele precisa mais do que o próprio corpo, então ele vai à busca de uma solução. Ele não é capaz de fazer isso. Então, isso é um indicador de que ele não está funcionando num plano simbólico, ele está funcionando num plano só concreto. Na criança pequena, no bebê pequeno, também aparece isso, quer dizer, aparece a comunicação com fins de intercâmbio social, através de choro, gestual, outros tipos de sons, expressões faciais e tal. E aparece a construção de uma inteligência prática similar à do chimpanzé. A criança pré-linguística, antes da aquisição da linguagem, tem uma ação no mundo parecida com o que o chimpanzé tem mesmo. Ela é capaz de pegar um banquinho para alcançar um brinquedo que ela não alcança sozinha, ela é capaz de procurar uma bola que caiu atrás do sofá, ela é capaz de usar uma coisa para puxar outra, quer dizer, ela age inteligentemente, vamos dizer, no ambiente, resolvendo problemas, usando instrumentos e tal, num plano concreto, sem mediação simbólica, né? Então, tanto na história da espécie como na história da criança, há um momento em que existe linguagem com essa função primeira de intercâmbio social e existe pensamento ou primórdios de pensamento, que seria essa inteligência prática. Num determinado momento do desenvolvimento, essas duas potencialidades se unem e daí pensamento e linguagem se atrelam e não se desatrelam mais e vão representar uma parte substancial do funcionamento psicológico humano, né? Então, na história da espécie, isso aconteceu num determinado momento do desenvolvimento da espécie, que na verdade significa o ingresso da espécie humana na espécie humana propriamente, né? Quer dizer, no momento que nasce a espécie humana, que é um momento, claro que espalhado ao longo de milhares de anos aí, mas o homem passa a ser capaz de se comunicar pela linguagem como um sistema articulado e tal, e a inteligência dele então passa a ser uma inteligência abstrata. Ele pode funcionar em planos simbólicos, como a gente estava falando antes. Ele passa a ser capaz de circular por momentos e espaços ausentes do espaço atual, perceptual presente. Ele pode ser capaz de imaginar, inventar, criar, recuperar coisas que aconteceram no passado e tal.
Então ele tem uma inteligência, ele passa a ter uma inteligência, um pensamento de natureza simbólica. E isso é permitido pela linguagem, inicialmente por aquela função segunda da linguagem, que é a de pensamento generalizante, mas também por várias outras características da linguagem que a gente pode imaginar. Por exemplo, o fato de a gente ter verbos do presente, passado e futuro permite que a gente transite pelo tempo em termos simbólicos, né? O fato de a gente ter termos para negação permitem que a gente negue no discurso, que a gente conceba o não, conceba a negação, conceba a inexistência, o zero, o nenhum e tal, porque a língua permite isso. Na ausência da língua seria muito difícil a gente conceber a ausência. A presença até sim, mas a ausência não. A relação entre o pensamento e a palavra é o movimento contínuo de vai e vem do pensamento para a palavra e vice-versa. O pensamento não é simplesmente expresso em palavras. É por meio delas que ele passa a existir. Como é que eu faço então? Eu vou pegar aquela primeira, segunda direita. Aí eu faço a volta na praça. Subo. Não. Eu pego por ali, né? Aí eu faço aquela volta. Bom, tá legal.